Olha, eu já ouvi de tudo e cada dia eu tenho ouvido mais coisas estranhas, mas hoje aqui eu vou te contar, hein? Tô ouvindo hoje aqui uma coisa absolutamente estranha e nova pra mim. Um ouvinte que conta: o mínimo que espero de um crente é que ele seja diferente. Acho que até aí nós estamos todos de acordo, não estão não, pastor? Estão de acordo, não estão? Não é isso? Não é isso, pastor? Não é exatamente isso? É isso, Marcela? É isso. Nós estamos todos de acordo, né? Então, quando você observa esse assunto, você vê o seguinte, olha, ouvinte dizendo: mas a crente que eu conheço, ela dança funk, pagode, fala mal de todo mundo e tem um apelido de Anteninha. Que é isso? Pelo amor de Deus. Uma pessoa não é. Vou te contar, eu tô com dificuldade, eu vou pedir explicação, pedir ajuda aqui aos companheiros para entender isso aqui. Quer dizer que a irmã da igreja lá, a irmã dança funk, pagode e fala mal de todo mundo. Irmã, que é isso, hein? Essa minha vizinha consegue me impressionar para o mal. Verdade, eu sigo uma outra religião. Em uma conversa com ela, eu disse que faria uma receita que uma entidade me passou. Aí, o nosso ouvinte, que é quem escreveu, ele disse o seguinte: para minha surpresa, ela logo disse: vou fazer também. Eu não acredito, Marcela. Exatamente. Além disso tudo, ela imediatamente disse: eu também vou fazer, eu quero. Vai fazer a receita que, segundo o nosso ouvinte, foi dada pela entidade. Ou seja, o ouvinte segue uma religião que tem uma entidade que dá uma receita. Ele contou para ela e ela disse que ia fazer também. É isso mesmo. Exatamente. Por favor, diz o nosso ouvinte, me expliquem. A base do que vocês pregam não é que a pessoa tem que ser diferente? Será que eu estou cobrando demais de um cristão? Como conviver com alguém de quem você esperava mais, mas só nos causa decepção? Como é que a gente lida com esse assunto, hein? É a pergunta que faz o nosso ouvinte. Nós vamos tratar sobre esse tema. É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 9 de janeiro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pastor Felipe Reis, que é do Centro Evangelístico do Barracão, em São Gonçalo. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor destacou a frase inicial: o mínimo que espero de um crente é que ele seja diferente. Ainda que nós conheçamos todo o e-mail aqui, independente dele, é o que se espera, pastor. Bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia os debatedores, bom dia nossos amigos ouvintes. É um prazer muito grande estar participando nessa manhã desse debate. A expectativa minha sempre foi muito grande de estar aqui com vocês e posso confessar que hoje realizo um sonho de poder estar sentado junto de vocês aqui no debate. Obrigado, eu destaquei sim essa frase, mas quero iniciar com o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 19, a parte A, que diz assim:
porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E é bem verdade, eu percebo que o clamor dessa ouvinte é um clamor por referência. E esse clamor por referência nos dias atuais hoje é legítimo, porque as referências, elas alimentam as nossas expectativas. Nós temos que ser diferentes, sim. Precisamos ser diferentes, sim. E eu percebo que ela precisa enxergar, o que ela deseja enxergar nessa referência é alguém que possa convencê-la a mudar de vida, ter uma mudança de vida. E eu inicio a minha participação dessa maneira. Muito bem, a nossa querida menina da mesa de hoje, pastora Léa Mendonça, cantora MK, pastora auxiliar da Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém, na Ilha do Governador, a nossa queridíssima Leinha. Leinha, bom dia, seja bem-vinda. O nosso ouvinte diz: o mínimo que espero de um crente é que ele seja diferente. Às vezes a gente tem que perguntar: de quê? Ou de quem é essa pessoa, não é? Diferente de quem? Qual é a expectativa que há? O pastor lembrou um texto bíblico. O que pensa você, minha querida menina da mesa, Leinha? Bom dia para todos, um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, nesse ano de 2015, que vai ser só vitória. Amém? Amém. Na verdade, o mundo espera ver em nós a imagem de Cristo. A gente prega isso, né? Por isso que falta em algumas igrejas esse compromisso em ensinar a palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então o mundo espera ver Cristo em nós. E nós, através da palavra, ganhar o mundo e através do nosso testemunho. O mundo espera ver diferença em nós porque espera ver Cristo em nós. Pastor Clark Gable é pastor da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, em Duque de Caxias. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Diante dessa frase inicial, o que pensa, querido irmão? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, outros e os amigos que nos ouvem. É um prazer estar aqui e realmente é instigante esta frase, essa expectativa de uma pessoa que confessa ser de uma outra religião e que esperava uma atitude de crente daquela pessoa que é ou se declara ou é reconhecida. Uma coisa que eu acho interessante é que no passado as igrejas evangélicas tinham como estratégia de evangelização ser diferente e destacar essa diferença, tanto no estilo musical, quanto no estereótipo, no rótulo, na maneira de se vestir, etc, etc. Com o passar do tempo, a mudança da estratégia ficou evidente. A igreja agora vê como estratégia de evangelização ser semelhante. Músicas iguais, estilos, gostos. O problema é o risco de perda de identidade, que quando você faz como estratégia ser semelhante àquilo que você contesta, digamos assim, ou que você prega, você pode perder a identidade. É isso que está acontecendo hoje. Alguns cristãos ou alguns movimentos estão perdendo a identidade cristã devido à semelhança. Mas eu creio que a diferença que a gente deve expor é aquela apresentada por Jesus: sal e luz. Isso tem a ver com princípios, com valores que independem daquilo que a pessoa aparenta. Você não precisa ser diferente no seu trabalho, como profissional, como estudante, como família. São os valores cristãos que você deve apresentar no dia a dia de suas escolhas na sua vida. Reverendo Júnior César, da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. Que pensa o senhor sobre essa palavra inicial? Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes, e um grande abraço também aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. JR, a diferença, ela existe, mas eu acho que às vezes a gente trabalha essa diferença em termos errados, né? Não só aqueles que são crentes, como aqueles que não são também. A diferença, para mim, ela é básica. Existem aqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, que tem Jesus como Salvador, e existem aqueles que não creem nisso. Essa é a diferença. Quem crê vai ter um princípio de vida, vai adotar valores próprios da palavra de Deus. Quem não crê não vai adotar esses valores. Um grande problema é quando a gente impõe valores que não são próprios nossos aos outros. É como se essa pessoa que é crente impusesse valores àquela que não é, valores cristãos, e aquela que não é crente também impusesse valores não cristãos para aquela que é crente. Então o grande problema
eu vejo que está aí. Criou-se um estereótipo de crente ao longo da história. Né? E as pessoas hoje, elas não estão baseadas, não baseiam essas diferenças na palavra, e sim nesse estereótipo. E se algum crente que ela conhece não se enquadra nesse estereótipo, para ela não é um crente verdadeiro. Tá falando isso em tese. Em tese. Porque quando a gente mergulha no texto encaminhado aqui, aí a gente vê que realmente... Sim, eu tô dando uma palavra inicial, sem fazer juízo sobre a atitude da irmã, tá? Eu tô falando do modo geral. Tá claro, é só para ilustrar. Do modo geral, para ilustrar. Então, às vezes, esse é um problema que a gente tem. A gente segue mais o estereótipo do que o modelo bíblico do que é ser crente. A gente segue mais os homens, o que eles dizem que é ser crente, do que o próprio Cristo ensinou sobre ele mesmo e de como a gente deve viver. Muito bem, a pesquisa 93 de hoje, ela é muito interessante e nos ajuda a entender um pouco até agora. É pesquisa parcial. Seja por estereótipo ou profundamente, como aconteceu aqui no caso da ouvinte, a gente pergunta: você convive com alguém que só lhe causa decepção? 54% dos nossos ouvintes, ou seja, um número bem acirrado, por telefone dizem que não. Agora, no nosso site, 59% deles se dizem sim muito decepcionados em convivência com alguém que realmente só traz decepção para ele. É a questão da pessoa que esperava uma coisa e é outra, não é? Decepção não é o cara tá decepcionado com a avó, decepcionado com a sogra, não é isso. Não. Pesquisa quer dizer outra coisa. Exatamente. Era alguém que você esperava alguma coisa dessa pessoa e essa pessoa acabou te surpreendendo. A nossa ouvinte conta: mas a crente que eu conheço, ela dança funk. Tem problema dançar funk? Olha, vou por parte como Jack. Realmente é muito complexo esse tema aqui. Essa frasezinha agora aí vai ser quente. Essa aí. Como eu falei antes, hoje o evangelho se aproxima da sociedade, se aproxima daquilo que, como a gente fala, do mundo secular. O problema não é a questão da proximidade, são os princípios, se você abre mão deles ou não. Jesus andou no meio da multidão. Cristo foi até confundido com as outras pessoas, mas ele não perdeu noção, não perdeu a sua identidade. Então, hoje, funk já é uma música ou um estilo musical marginalizado. E está havendo um resgate, porque grupos evangélicos estão dançando ou tocando. Então, mas a irmã não está dançando o funk evangélico, não. Aí já é um problema. Fica claro aqui do contexto que é outra coisa, então, não, Leinha? Nesse caso aí que eu falo para vocês, essa proximidade faz com que a pessoa perca a identidade e considere a relativizar o evangelho. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor está dizendo que a existência do funk evangélico produz uma relativização desse processo, ou seja, a pessoa se habitua até com o funk não evangélico. Exato, é como aquele crente que bebe cerveja sem álcool. Que aí que acontece? Então é normal. Isso tudo faz com que se torne um mau exemplo para os adolescentes e mais novos que estão começando na fé. E aí, isso gera confusão. Concordam? Eu não sou assim tão radical em relação a isso. Deixa eu explicar logo antes que seja crucificado aqui, tá? Primeiro, eu entendo funk, embora eu não goste, tá? Desse estilo, eu entendo como um estilo musical. O problema não está no funk propriamente dito. O problema está no tipo de funk, na letra que se faz, em quem fez a letra, no objetivo que a pessoa tem ao cantar ou dançar. Isso serve para qualquer música e para qualquer coisa na vida. Qualquer música, qualquer coisa na vida. Eu acho que não é só o funk, né? Eu acho que tudo que você precisa fazer, tem que fazer para a glória de Deus. Ponto. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu entendo o seguinte, JR, que se a gente falar assim, olha, o funk não pode e tal, generalizando, sendo evangélico ou não evangélico, a gente está pegando aqueles rapazes que são funkeiros e que são crentes e está excluindo eles do meio da igreja. Vou voltar aqui porque eu só fiz um pequeno parênteses para entender o posicionamento do pastor Clark Gable. O assunto não é funk evangélico. Exato. O assunto não é esse, tá certo? É só porque ele fez o assunto aqui é que o ouvinte conta
que a crente dança funk, pagode é que ele fala a crente. É a maneira que ele usa, não é isso? Tá aí, ó. A crente que conheço, ela dança funk, pagode, fala mal de todo mundo e por isso tem um apelido de anteninha. Então, mas é o que você falou. Quando você perguntou, dançar funk, pode? Eu tô dentro dessa linha aí. O senhor disse que pode, ué. Eu entendi já, ué. Dentro dessa linha. Eu tô falando que depende do que é. Pra tudo. Né? Tô falando de música, tá, JR? É funk, é pagode, depende do que é. Antigamente, um pastor aqui citou bem, a gente estranhava esse tipo de estilo tocando por aí em igrejas. Hoje você tem isso. Então, antigamente não era a letra, era o estilo. O estilo era proibido. Como muitos outros, como muitas pessoas até foram excluídas de igreja porque cantavam músicas estilo MPB. Certo. Então o senhor é a favor de dança funk, é isso? Não. Não, o senhor é contra. O senhor também não é a favor, né? Eu penso que a pessoa que mandou o e-mail não está muito preocupado dela dançar o funk, o pagode, mas dela participar desse sistema mundano que a gente prega tanto contra. É a diferença que ele fala. Ele fala sobre a diferença. É a diferença. Eu percebo. É o sistema que é igual a mim, está falando. Ela faz igual a mesma coisa que eu faço. Ela não é o. Eu acho que a base é essa. Hoje em dia, as pessoas estão dançando funk, cantando funk, pagode. Esses ritmos estão dentro da igreja porque ritmo é ritmo. Verdade. Tá bem? Agora, o que ele está implicando aqui, que está incomodando ele, é que a crente está fazendo parte do sistema mundano. Perfeito. Eu até compartilho com a sua ideia e digo que o evangélico hoje, ele se tornou um espelho para o mundo, né? As pessoas têm no evangélico hoje uma referência de quem tem uma vida correta, de quem anda, né, de forma correta com as pessoas, né, com o sistema. Então esse espelho do evangelho, tudo que a gente faz hoje que foge ao espelho que você precisa ser para as pessoas do lado de fora, choca, né? E essa ouvinte, ela tá chocada pelo simples fato de não conseguir enxergar nessa vizinha dela um espelho para que ela possa seguir, né? Porque as pessoas querem referência é bom, né? Eu tive muitas referências na minha vida, tive referência no meu tempo de escola, tive referência no meu tempo como profissional, na minha vida empresarial, tive empresários que foram minhas referências. Hoje eu tenho referência na minha vida pastoral, apesar de não, eu estava conversando com o pastor Clark, não tenho só 9 anos de ordenação pastoral, mas assumi uma igreja tem 2 anos, né? Culpado o pastor Valdir Brasil, meu amigo, manda um beijo para ele. Então, eu percebo que as pessoas, essa referência, são boas, né? Eu tenho referências de pastores que quando eu os via falar, eu dizia assim, eu quero ser como esse cara, eu preciso ser como ele, eu preciso aprender a falar como ele, eu preciso aprender me dirigir às pessoas como ele. Nós temos essas referências bíblicas, né? Quando positivas. É verdade, positivas. E dentro da igreja a gente tem regras também. Hoje as pessoas querem viver o evangelho sem regras, sem parâmetros, né? E a gente precisa entender que tem muita gente hoje que, até para completar o que o pastor Júnior falou, que está fazendo tudo em nome de Deus, para a glória de Deus, mas não tem parâmetro. Eu já vi uma pessoa dizer que participou do reality show porque o Senhor abriu essa porta. Quer dizer, não tem parâmetro, não tem uma regra. Não tem. Mas tem algum problema participar do reality show? Olha, tirando foto para capa de revista, mas foi Deus que abriu essa porta. Entendeu? Então as pessoas perderam o senso cristão, evangélico, querem viver como uma religião e nós não vivemos uma religião. O evangelho é um estilo de vida. A gente morreu para nós mesmos e agora a gente vive para fazer a vontade de Deus. Mas há uma questão aqui que o ouvinte coloca nesse meio que eu acho muito importante. Ele não está demonstrando interesse em fazer parte daquela religião da sua vizinha. Ele está questionando o estilo de vida dela, já que ela prega, ela comunica, ela diz que é. Então, o que está acontecendo hoje, assim, em alguns ambientes evangélicos, é que o cristão está se tornando muito individualista. A vida é minha, faço dela o que eu bem quiser, não tenho que dar satisfação a ninguém. Só que o cristão tem que entender que ele, querendo ou não, é referência. É como aquela velha história, você é um relógio da praça. Todo mundo vai acertar o seu relógio pelo seu. Querendo ou não, você é sal. Querendo ou não, você é luz.
Não é uma questão de escolha, é questão de condição do próprio cristão. E essa pessoa que, infelizmente, não está atenta a isso. Se dependesse dela, o vizinho nunca vai ser um cristão. Se depender da escolha que ela faz, outras pessoas poderão se escandalizar como o próprio vizinho. Essa nossa ouvinte, nosso ouvinte, ao relatar isso, ele apresenta o que ele vê. Evidentemente tem outras coisas que ele não vê, mas só essas referências que aqui estão, ele está dizendo, olha, ela está vivendo igualzinho, ela não tem diferença, ela não muda nada. Nós observamos aqui o funk, pagode, já foi observado aqui que existem grupos cristãos que fazem música nesses estilos, e forró, por exemplo. Forró, que não tá aqui, que é o mais antigo de todos presentes nas nossas igrejas, né? E que se quiser, não é isso? Eu também, né? Você também não. Não precisa nem falar que eu olha as minhas músicas aqui, daqui a pouco eu vou colocar as músicas aqui. Então quando você vê, você diz assim, poxa, então tem isso aqui. Então nós não podemos misturar as coisas. Nós estamos falando de música não cristã, embora o estilo seja o mesmo. Ouvinte, fique à vontade. Sua opinião prevalece sempre como a opinião de cada um aqui, porque cada um tem a sua opinião sobre esse assunto. Mas o fato aqui que está mostrando igualdade, não diferença. E ela fala uma coisa a mais, que ele fala. Ela fala da vida de todo mundo. E Anteninha é quem sabe de tudo, escuta tudo e fala tudo, está entendeu? Ligada. Tá ligado ali, está sabendo o que está acontecendo, né? Essa minha vizinha consegue me impressionar para o mal. Eu sigo uma outra religião. Nós entramos nesse ponto agora. Em uma conversa com ela, eu disse que faria uma receita que uma entidade me passou. Eu nem sabia que a entidade dava receita. Tô tomando conhecimento aqui. Para minha surpresa, ela logo disse: vou fazer também. Tô imaginando o tom de voz dela. E o nosso ouvinte, quem tá acompanhando, acompanha a gente sempre aqui, ouviu e registrou. Eu quero ouvir a opinião de vocês. O JR, Jesus, em Mateus 13, fala que o reino dos céus é semelhante a uma porção de fermento que a mulher coloca na massa e leveda toda a massa. Então, eu entendo que o evangelho aqui é exatamente essa porção pequena do fermento comparada com a porção da massa, que é muito grande. A pergunta que eu faço é, que diferença o evangelho está fazendo na vida dessa pessoa? Uau! Que diferença? Eu percebo, pastor Clark, que essa vizinha a quem a ouvinte se refere, ela não se definiu em nenhuma religião ainda. Ela não tem definição religiosa, né? Aqui o texto fala que ela é crente. Crente é quem tem uma fé religiosa, quem crê em alguma coisa, né? Mas o texto não diz que ela é convertida, né? Porque a conversão na minha concepção, é uma estrada sem volta, né? É uma estrada sem acostamento. Você tem que ir para frente e não tem outra direção para você. Mas a conversão faz com que a pessoa ande em direção oposta ao pecado, né? Então eu percebo que ela não tem convicções religiosas, né? Ela ainda não é convertida ao evangelho, porque quem é convertido ao evangelho segue os princípios do Cristo. Exato. Os princípios do evangelho do Cristo. E quem é convertido ao evangelho do Cristo tem suas convicções e não abre mão das suas convicções e luta por essas convicções e faz uma decisão, né? Decide morrer. O apóstolo Paulo fala: eu já estou crucificado com Cristo na cruz, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, quem quer se crucificar? Quem quer morrer para o mundo? Isso foi até um tema de uma conferência nossa agora, lá na igreja. JR, eu vejo assim exatamente o contrário. Eu acho que ela tem uma religiosidade, né? Porque hoje, infelizmente, a gente consegue viver um cristianismo sem Cristo. Eu sempre ouvi falar que se você tirasse Cristo do cristianismo, o cristianismo morria. Mas hoje parece que a gente vive um cristianismo sem Cristo. As pessoas têm falso, né? Sim, mas é chamado de cristianismo, né? As pessoas têm hoje uma lista de coisas que elas devem seguir e elas seguem essas coisas e não tem nenhum tipo de compromisso em seguir o estilo de vida de Jesus, como a nossa irmã Leia falou. Não tem nenhum compromisso com a palavra, com mudança de vida. Querido, cristianismo sem Cristo é mera religiosidade.
Nós somos discípulos. Discípulos são aqueles que aprendem diariamente com o Senhor. Diariamente você tem que mudar alguma coisa na sua vida, porque Jesus está te ensinando a viver diferente. Se você não faz isso, você é um mero religioso, como alguns fariseus eram na época de Jesus, como alguns saduceus eram na época de Jesus. Você cumpre uma série de regras. Você faz também, faz oração, dá seu dízimo, senta no primeiro banco da igreja, como eles faziam, mas Jesus também chamou ele de sepulcro caiado, de gente que come mosquito e engole camelo. São meros religiosos. A gente vive uma época em que hoje ser cristão é você sair do lado de Satanás, do inimigo, e passar pro lado de Jesus. Tudo que você fazia antes do lado de Satanás, você faz agora e acredita simplesmente dizendo que agora é para Jesus. E parece que nós até estamos habituados a dizer, não, isso aí é estranho, mas passa. Isso aí é estranho, mas 5 tá na média, passa. Isso aí, 4.9, vamos dar uma força aqui, passa. Agora tem coisa que não passa. É verdade. Pegar uma receita de uma entidade lá, é aquele negócio que diz o seguinte, poxa, a Bíblia é tão clara em falar sobre esses assuntos, quer dizer, você vê descrições bíblicas sobre algumas coisas devotadas a ídolos, dedicadas a ídolos, que a gente às vezes até vai no açougue, tem lá, vai no supermercado, a gente ora, agradece a Deus pelo alimento, consagra aqueles alimentos a Deus. Para você saber que isso vem de uma fonte como essa, você saber, e não apenas comer, como pegar a receita para fazer, é um negócio extremo, é absurdo. As pessoas vivem. Na igreja existem alguns grupos. Existe o grupo que não conhece nada de Deus, tá ali porque é um grupo social, vai para a igreja para poder encontrar os amigos, né? A Bíblia fala que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Isso significa que existem também os falsos. Agora, quem está ali com o intuito de fazer a vontade de Deus, com o intuito de ganhar almas, vai se preocupar muito mais com um testemunho ilibado do que em falar. Tem muita gente falando, mas não estão demonstrando. E aí você traz pra gente, Léia, uma percepção importante. Na casa, né, na igreja, ou às vezes na casa do pai, tem tantos grupos e alguns deles absolutamente perdidos. Perdido na casa do pai. 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 Perdido na casa. Dá uma olhada aí. Onde é que você tá nesse grupo aí? Grupo de quem ora, quem evangeliza, de quem foi achado, encontrado ou quem tá perdido? Pelos frutos conhecereis. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Agora eu vou dizer pra vocês o Face aqui, eu vou te contar. Ô Léia, dá uma olhadinha de lado aqui, que você tá mais perto. Tem um ouvinte perguntando se essa foto é sua. Meu Deus. É ou não? Claro que não. Não, eu sei que não, é só dizer claro que não, sem comentários. Que não. Ouvinte, não, tá? Você que postou não, querida, a foto tira aqui. uma foto minha, por favor, e Não, coloca é o aí. seguinte, o que acontece, os ouvintes estão reclamando que você não tá na nossa foto. Ai, que pena. É que na hora da Cheguei foto, nem atrasada. você, nem o reverendo Júnior estavam aqui. Claro que se estivesse, a nossa foto ficaria melhor, mais Com bonita, certeza, né? com Estaria certeza. com muito mais estilo. Mas só para acompanhar aqui, pastor Clark Gable abre aqui a foto. Fala um pouquinho, pastor Gable. Alô pros ouvintes. Olá, é um prazer estar participando desse debate. Querido ouvinte, que Deus te abençoe. Muito bem, falou bastante, bonito como sempre. Pastor Felipe Reis está aqui na foto, aqui logo ao lado do pastor Clark Gable. Para mim é um prazer também poder estar aqui. Um abraço para essa ouvinte tão querida nossa. Muito bem, e aqui na sequência o nosso querido Cid Gonçalves, o nosso cantor das multidões. E eu logo aqui na sequência, você fala com a gente aqui também no Facebook da Rádio 93 FM. Agora, vamos lá, hein? Estão prontos? Vamos lá, hein? Vamos.
Como vou exaltar a Deus curtindo um funk gospel com as irmãs rebolando igual a um baile normal? Desculpa, mas eu não aceito. Eu também não. Aceito. Eu também não aceito. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu penso o seguinte, JR, o estilo musical é uma coisa, tá? Agora, como você vai usar isso, eu acho que tem que ser questionado. Muito bem, aqui outro ouvinte dizendo, são opiniões, viu, gente? Opinião do ouvinte, opinião do reverendo Júnior, quem tiver opinião diferente, se manifesta, senão vai dar a impressão que tem opinião igual. Vamos pra frente, hein? Crente não praticante, só se convertendo de verdade, ouvinte dizendo, pode fazer lamba aeróbica na academia ou dança de salão? Pergunta uma outra ouvinte. A Bíblia é tão clara. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Daí vai a sua consciência, amada. Se você acredita, se você se sentir mal, se você achar que isso não exalta o Senhor, se você acreditar que isso está na roda de escarnecedores, não esteja. E ore por aquele que está. Mas tem uma questão também, que não é só o sentimento que a pessoa tenha, se é certo ou errado, se ela pode ou não pode. É o efeito sobre a vida dos outros. Em Romanos 15, Paulo fala o seguinte: vocês que são fortes, não devem agradar a si mesmos, devem suportar a fraqueza dos fracos. Então, naquilo que eu tenho liberdade para fazer, mas se aquilo que eu vou fazer, mesmo com liberdade, eu vou escandalizar, então não vou fazer. Então é questão de avaliar, não só, exatamente, também, não só a questão pessoal, mas o seu testemunho para com aqueles que não têm a mesma Outro ouvinte aqui, falando sobre o funk, diz assim, como é que pode, a gente pode se associar ao funk, uma dança que tem relação com sexo e tráfico de drogas. Tráfico de drogas é o que diz aqui o nosso ouvinte Jonas. Acho que o problema não é o ritmo funk, né? O ritmo, né? Não é o problema. Acho que o problema é a sensualidade que vem através da letra do funk cantado, né? Existem hoje funks que na sua letra expressa muita sensualidade, né? Expressa o sexo explícito, a exposição total do corpo, a forma como os jovens vão se vestir. Então o problema não está no ritmo. Mas pastor Felipe, eu entendo o que o ouvinte está escrevendo. São ritmos que apelam para o corpo, apelam para a sensualidade. Eu sei. Se não tiver cuidado, os nossos meios estão totalmente... O ritmo leva ao movimento do corpo, com certeza. E as meninas do jeito que estão hoje, lindésimas, os corpos maravilhosos, não tem mais parâmetro na maneira de vestir, eu fico com pena dos irmãos. A gente está limitando bastante esse negócio de funk aí a um tipo de música, né? Os chamados proibidões é uma coisa, as músicas que incentivam sensualidade são outras. O funk não é de agora, o funk não é esse que a gente conhece hoje, o funk é muito mais antigo. Então, assim, a gente poderia citar várias músicas aqui, letras que não tem nada a ver com sensualidade, nada a ver com tráfico de drogas, letras que têm cunho social. A gente não está generalizando o funk, a gente está dizendo que é um ritmo que requer ampliando o conceito que tá restringindo. Tá restringindo, inclusive ao funk. Ampliar, ao funk. Inclusive, o funk é o funk. Inclusive a gente tem um lançamento de evangélico na final da década de 90, que é um primeiro CD, né, lançado, que tem músicas de funk evangélicas, por sinal eu tenho, e na época eu via, muito bom, tá? Quer dizer, as letras não tem nada a ver com sensualidade, não tem nada a ver. Nada a ver. Então, eu disse realmente o contrário disso. Eu falei que o problema não está no ritmo, mas está na letra, na forma como a música é cantada. Eu não estou discordando, eu estou só ampliando, né, tá? O movimento. Eu já estou dizendo que, embora eu goste de funk, mas eu estou dizendo que o ritmo é convidativo. A receita é que é encrencada aqui também. Acho que quanto à receita, nós estamos todos aqui no absoluto consenso, que é uma das coisas absurdas que se pode imaginar. E talvez tenha sido aquilo que mais mexeu com esse ouvinte. Escandalizou mesmo. Ele está acompanhando a gente. Aliás, eu quero agradecer essa audiência de milhares de pessoas que nos acompanham, que não frequentam nenhuma igreja cristã evangélica ainda, e que nos dão o privilégio e a honra da sua audiência. Eu quero sempre agradecê-los por isso também. Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte: olha, JR, a verdade é que essa pessoa não se converteu, pois quando nós nos convertemos, tudo muda. O problema, diz outra, é que os crentes não estão vigiando nada, estão se envolvendo com o mundo e com a igreja, quase não vemos diferença. Outro ouvinte aqui faz uma pergunta de gente que faz parte de concurso
como é que eu vou dizer isso aqui sem dizer absolutamente nada? Então vocês não me perguntem, porque eu não vou dizer, tá certo? Mas eu vou dizer sem dizer. Já falou? Você tá, ainda bem que você não falou, porque se eu tô dizendo para não dizer, vamos lá, não pode ser dito. É o seguinte: a pessoa faz parte de um concurso que expõe o corpo ou determinadas partes do corpo. É uma pessoa cristã, tá certo? Uma pessoa dita evangélica e faz parte de um concurso que promova isso, de alguma forma, ou o corpo inteiro ou parte do corpo. E não é alterofilismo, como é que é o nome daquele negócio de alterofilismo? Que não é alterofilismo, que é o... Fisiculturismo. Fisiculturismo, não é isso. Tá bom? Entenderam? Aham. Então, o JR, ouvinte quer saber a opinião. Mas escuta só, eu parto do princípio, melhor, o princípio, porque as regras são temporais, são mutáveis, são circunstanciais, são tópicos locais. Os princípios são atemporais, abrangentes, se aplicam a todo mundo em todo o tempo. Lá em Petrópolis tem um parque chamado Cremerie. Um dia estava lá, na época namorava a Paula, minha esposa, e vi os patinhos mergulhando para pegar as lá dentro do lago. Saíam sequinhos. Eu falei, mergulham, saem secos? Aí um rapaz, estudante de biologia, disse, pastor, é o seguinte, certas aves têm uma substância que impermeabiliza o corpo. Então pode mergulhar, mas sai seco. É o que está acontecendo. Muitos estão mergulhando da graça, mergulhando na palavra, mergulhando na igreja, mas esse mergulhar, esse ler a palavra, esse ouvir, não está fazendo diferença. E o pior, tem outro grupo aí, evangélico, outras mentes que estão colocando ao pé da letra aquele texto de Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, firme de tudo para ganhar todos, mas sem critérios, sem referência, sem objetividade, de modo que se a estratégia no passado era ganhar o mundo pela diferença, agora é ganhar pela semelhança, mas até que ponto? A ponto de perder a identidade evangélica, essa é a questão que eu acho que o ouvinte aqui está apresentando. Eu não vejo assim problema em você viver da imagem do seu corpo, mas você não é obrigado a aceitar qualquer campanha, qualquer serviço, né? Eu acho que você, como crente, tem que ser seletivo no trabalho que você vai fazer, assim como o advogado também, ele não é obrigado a defender qualquer causa, né? Causas que ferem a ética, que ferem o compromisso dele, que é crente com a palavra de Deus, não serve para ele defender, porque ele vai ter que mentir, né? E não tem esse negócio de estou mentindo porque estou exercendo minha profissão. Mentira é mentira. Então eu acho que a gente tem modelos cristãos, certo? Agora, que tipo de campanha ele vai fazer? Isso aí é acertado antes. Eu acho que você precisa zelar também pela sua imagem, antes de tudo, enquanto crente, enquanto ser humano, né? E você tem que ser seletivo nesse sentido. De São Gonçalo, ouvinte dizendo, pessoal, com certeza essa pessoa precisa de libertação, pois ela não nasceu de novo, diz aqui o ouvinte. O Eduardo está contando aqui, funk, pagode, forró, rock, seja qual for o estilo do mundo, não podemos aceitar dentro da igreja, que realmente é separada do mundo. Jesus quer qualidade e não quantidade. Quem é esse pastor que diz que tem que aceitar os ritmos mundanos só para não excluir ou rejeitar os jovens ou pessoas que viviam assim antes? A Bíblia diz que temos que ser uma nova criatura e deixar o velho homem. Mas não, ninguém falou isso aqui. Mas ninguém disse. Ninguém falou isso aqui. Eu acho que está havendo um extremismo. Olha só, a questão dos instrumentos musicais, já que estamos falando de música. Eu fui em uma igreja e alguém falou assim, ei, pastor, nessa igreja não entra instrumentos de tal religião. Falei, que instrumentos musicais são esses? Esses aqui. Não, escute, meu amigo, você está equivocado. Os instrumentos são neutros, você escolhe como usar. O piano, antes de entrar para a igreja, o piano era um instrumento usado em ambientes que eram rejeitados pelos cristãos. Depois se tornou uma referência na música evangélica. Santificaram o piano. Exatamente, como a guitarra, e aí vai. Acho que a questão toda é, até que ponto estamos lendo a palavra de Deus? Porque estamos muito ativos na obra, mas talvez falta conhecimento bíblico para dar respostas bíblicas para essas questões. Do que a pastora Mendonça disse, ela falou que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Eu acredito que o que adora a Deus não é o ritmo musical, não é o estilo musical. Quem adora ao Senhor é a criação, a criatura. Nós somos adoradores do Senhor. Não o que eu toco, né? O que eu toco vai compartilhar na minha adoração, mas não vai adorar. Não o que eu danço, né? A adoração é pessoal, é humana. E vai ter canção e dança que vai escandalizar os outros, como Davi escandalizou Mical. Ouvinte dizendo, quem diz que faz simpatias para ganhar mais dinheiro e se diz convertido, o que vocês acham?
Pra mim é aquela pessoa que diz que vive um evangelho, mas é completamente dissociado de Bíblia, de Cristo, de tudo. Tem valores cristãos, valores é religioso. É triste ter que dizer isso. E tem outro aqui dizendo aqui assim também, para emendar aí, sobre o horóscopo. É triste ter que dizer isso, JR. Sabe o que é triste dizer? É que os nossos crentes hoje não sabem nada de Bíblia. O pessoal não sabe nem quantos livros tem no Novo Testamento. Se não sabe onde tem que ler sobre a vida de Jesus. O pessoal não sabe nada. Mas o pessoal também, sabe ir pra igreja e cantar. Está exagerando e generalizando. Mas o negócio é o seguinte: há um remanescente que ainda prega a palavra, tem escola dominical, que faz discipulado, mas existe muitos ambientes em que só se ensina prosperidade. Então as pessoas procuram as mãos de Deus. E o horóscopo? E a simpatia? Pois é, horóscopo, são práticas que são comuns e aceitáveis no mundo secular, como se fala. Mas quando a pessoa se converte, ela passa a depender de Deus e entrega seu futuro ao Senhor. É uma contradição o crente que diz que confia em Deus e vai fazer consultas ao horóscopo, por exemplo. Sinceramente, horóscopo é complicado, né? Mas vamos pegar aí... E as pessoas que usam a chamada caixinha de promessa como horóscopo? Então, assim, é tudo complicado. Nós deixamos de ter a Bíblia como referência, gente. A gente tem práticas, às vezes, no meio evangélico, que são práticas, digamos, mundana, mas com a roupagem evangélica. É complicado a gente. Tem gente que vai lá e não sai de casa sem tirar o versículo. De consultar uma caixinha de mas tem gente que vai lá na caixinha de promessa, não tô falando todo mundo não, vai lá e tira. Se o versículo for bom, ele sai de casa. Se não for, ele não sai. Tem gente que faz isso. Eu já vi gente fazendo isso. Gente, isso é horóscopo. Mas a diferença é a fonte. Entendeu? Talvez haja um equívoco mas a intenção na postura. A mesma. Mas quando você confunde horóscopo, consultar o horóscopo e consultar a Bíblia, realmente há uma grande distância nesse sentido. Uma pessoa me mandou um e-mail, JR, falando sobre jogar na Mega Sena. E essa pessoa perguntou pro pastor dela: eu posso jogar na Mega Sena? E o pastor dela disse: pode, mas não esquece de, se ganhar, trazer os 10% do dízimo. Agora você vê, ela ligou, ela escreveu, e aí eu dei uma palavra para ela. Então, dentro da igreja tem horóscopo, tem rifa, tem Mega Sena, tem jogo, tem tudo dentro da igreja. Essas coisas é que, em suma, nós observamos o seguinte: a Bíblia é clara, o fundamento está ali, o ensinamento está ali, o princípio está ali, nós vamos analisá-lo e aplicá-lo. Muito bem, saímos disso, fomos ali na cidade, trouxemos uma coisa dali, outra coisa de lá. O tempo inteiro na Bíblia, Deus quer preservar o seu povo de toda e qualquer influência. Exatamente por isso, algumas palavras são claras e são duras, e algumas reações são até militarizadas por conta desta questão da influência e da ausência da pureza por conta dessa influência. Vida que segue, nós estamos aqui, 2015, vivendo a igreja, o evangelho, influenciando e naturalmente sendo influenciados, como sempre acontece com quem está vivo, né? Aí o ouvinte cita exemplos, porque esses exemplos eles nos ajudam. Nós já entendemos que existe uma influência que não deve haver. Aí ele cita esses exemplos aqui, este que nos escreve, os outros que estão aqui no Face. Quero agradecer a turma do Face aqui no Facebook da Rádio 93 FM, participando conosco, trazendo opiniões, perguntas, questionamentos. Nós entramos na música aqui, a música bombou, porque todo mundo, a música faz parte da vida de todos. Horóscopo, da parte da vida de alguns. Mas por que uma pessoa que viu horóscopo a vida inteira, ao ter um encontro com Jesus, não largou o horóscopo? Não largou porque ninguém ensinou para ela que ela não precisa mais, que ela é livre? Porque quem tem que ler horóscopo para sair de casa está preso. Quem tem que descobrir o número da sorte dele para resolver o que faz ou se não faz, ele está preso. A liberdade vem com o evangelho. Alguém precisa dizer para esse alguém que está preso que ele já é livre e que ele não precisa viver como preso. Ele pode viver como livre. Isso vale para horóscopo, simpatia, tal da receita, o ritmo daqui, de lá, a música, enfim, seja lá o que for, essa pessoa precisa no aprendizado. Agora, eu fico surpreso com certas dúvidas ainda hoje. Tá certo? Eu acho que a pessoa que pergunta do horóscopo aqui não é que ele tenha dúvida. Ele traz o assunto para nossa reflexão.
pondera com ele, porque eu tenho a impressão que existem certas coisas que são tão absurdas, embora a gente saiba que muita gente não lê a Bíblia, muita gente não estuda a Bíblia e nem sabe quantos livros tem, nem no Antigo, nem no Novo. Para esse eu vou ajudar. Se souber matemática, vai ser mais fácil. Se não souber, fica mais difícil. 3 vezes 9, 27. Bom é depender de Deus, né? Bom é estar sobre a dependência de Deus. Eu vejo que existe muita dificuldade hoje das pessoas viverem na dependência de Deus. Elas querem ser independentes. Isso aconteceu lá no Éden, né? Eu quero ser independente, eu vou comer ali da árvore do conhecimento, porque eu vou ter conhecimento, eu vou me tornar uma pessoa independente. E essa dependência essa independência, nos custa muito caro, né? Porque hoje o homem tem que plantar para colher, a mulher sente dor de parto, hoje as árvores produzem espinhos, né? E tudo isso é consequência de uma independência. E eu percebo que essa independência é pecado em alguns momentos na vida da gente. Você ser independente de Deus é pecado, porque o desejo de Deus é que nós sejamos dependentes dele. Nosso futuro pertence a quem? A Deus. Está intacto, está lá separado, está guardado, está nos esperando, né? E as decisões que nós tomamos hoje, elas vão definir o nosso futuro. Existem pessoas que não são definidoras de futuro porque não são tomadores de decisões. E a gente precisa hoje aprender a tomar decisões pautadas no Evangelho, na palavra de Deus, nos ensinamentos do Cristo, para que a gente possa ter a segurança de que quem está cuidando do nosso futuro é Deus. Aí nós não vamos precisar de, né? Vamos olhar lá a caixinha de promessa, mas ela não vai definir o nosso futuro. Nós vamos precisar do horóscopo para poder definir o nosso futuro, não. O nosso futuro será definido através das decisões pautadas no Evangelho. Lucas, ele escreve a Teófilo dizendo que fez uma acurada investigação para saber se tudo aquilo que ele tinha aprendido a respeito de Jesus era verdade. Paulo, ele se refere, ou melhor, Lucas mesmo se refere aos bereanos, né, falando que eles foram mais nobres que os de Tessalônica, porque investigaram a escritura para saber se tudo estava de acordo. Não estamos falando de Bíblia impressa, não. A gente está falando de rolo, viu? Coisa pesada, coisa grande, que eles gastaram tempo investigando. Hoje tem a Bíblia até no smartphone, sabe, JR? E as pessoas hoje não estão se ligando nisso. O pastor citou aqui as palavras de Jesus sobre a questão de adorar, né, os verdadeiros adoradores, adoração em verdade. Aí eu pego a palavra da pastora Leque e diz o seguinte: olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a adoração tem que se fundamentar onde? Na palavra. Se eu não tenho contato com ela, eu vou fazer qualquer coisa que não seja adoração bíblica, tá? Se eu não tenho contato com a Bíblia, eu vou viver qualquer tipo de coisa, menos aquilo que Jesus ensinou. E aí nós observamos o texto que o senhor mesmo mencionou anteriormente: quer comais, quer bebais, quer dizer, o que você fizer, seja a música, seja qualquer outra área, em verdade, para adorar a Deus. O ouvinte conta aqui, olha, JR, eu trabalhei num lugar onde a pessoa dava aula de ética na igreja, entendeu? Ela trabalhou num lugar onde a pessoa ensinava na igreja ética cristã, e o trabalho era uma mentira pura, faltava ética por todos os lados. Diz aqui a nossa ouvinte trazendo a sua opinião e a sua experiência sobre esse assunto. Outro ouvinte dizendo que JR, eu não sou evangélico, e na minha opinião os evangélicos estão numa fase terrível. Precisam ser ensinados da palavra, pois sua grande maioria só curte dançar, pular e berrar. Eles não têm debate sobre assuntos bíblicos em si, mas se a Bíblia apoia dançar, curtir, cada um tem seu próprio conceito, e a igreja acabou se secularizando. É a opinião de um ouvinte não evangélico que conhece. Como é que ele sabe disso? Então, conhece as pessoas. Então, quando a gente não mostra a luz, fica escuro. Se a gente não acender... Apaga a luz do estúdio aqui. Vamos dar um exemplo prático aqui para quem está pela internet também acompanhando a gente. Olha como é que fica. Olha como é que fica estranho. Agora acende, Marcela, por favor. Olha a diferença que faz. Quando o evangelho chega a luz. Chega a luz. Se o evangelho chega a luz. Enquanto não chegar o evangelho, nós vamos viver na escuridão. E a escuridão é um lugar para onde nós não precisamos ir, porque nós fomos chamados para a luz e para iluminar. E a pesquisa? Você convive com alguém que só lhe causa decepção por telefone? 50% dos nossos ouvintes dizem que sim, e no site 60% deles também. É um retrato. Infelizmente,
é um retrato. Tá aí, claro, a participação dos nossos ouvintes, uma aqui dizendo, ó, dizer que crente é fácil, difícil é renunciar o pecado e fazer a vontade de Deus. A porta é estreita, que Deus tenha misericórdia de nós. Na minha igreja existem irmãs com muitos anos de evangelho, mas que com suas atitudes têm o poder até de desviar alguém. Eu não consigo mais ser a mesma pessoa depois de tanto me decepcionar. E as pessoas trazem aqui os seus lamentos e as suas dores, e eu quero agradecer o carinho, a audiência dos nossos amados e maravilhosos ouvintes, na certeza absoluta que nós precisamos voltar à presença do Pai, pedindo a Ele que nos ajude, que nos oriente, que nos mostre o caminho pelo qual nós devemos andar, e a partir dessa presença de Deus na nossa vida, nós aprendermos com o Pai o quanto nós podemos e devemos viver na presença de Deus, pedindo a Ele que nos ajude, pedindo a Ele que nos acompanhe, pedindo a Ele que nos fortaleça. É o pedido que a gente faz ao Senhor sempre, em nome de Jesus. Amém. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Muito bem, minha gente, quero agradecer a você e dizer o seguinte, que amanhã nós vamos tratar sobre um outro assunto aqui, um ouvinte dizendo, sempre ouço em pregações que Deus abate aqueles que se exaltam. Isso é verdade? Pergunta ao ouvinte, é verdade? Hein? Quer que eu repita, né? É melhor repetir. Sempre ouço em pregações que Deus abate aqueles que se exaltam, é verdade? É bíblico. Jesus mesmo falou isso, que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Porque se for isso mesmo, diz aqui o ouvinte, eu mal posso esperar para que ele faça isso com meu marido. Aí já é difícil. Eu sei que parece estranho uma esposa dizer isso, só que não suporto mais ser humilhada por ele. Meu esposo tem prazer em me humilhar e para isso faz uso das palavras e algumas vezes até da força. Eleia. É, forte isso. Tô acabada, diz aqui o ouvinte. Meu Deus. É errado orar para que Deus acerte as contas com uma pessoa que pensa que tem o rei na barriga? Eu acho que eu penso da seguinte forma. A exaltação de Deus. O senhor sabe que esse tema é de amanhã, né? O senhor tá sabendo. O pessoal tá estreando hoje. É a primeira vez. O senhor viu que ninguém entrou? O senhor viu que todo mundo só ficou na superfície? Não, mas pode falar, pastor Felipe, por favor, tô brincando, por favor. A exaltação de Deus, ela não se dá em abater o seu inimigo, aquele que te humilhou. A exaltação de Deus, na minha concepção, se dá em exaltar aquele que foi humilhado. Eita, então não pode então pedir para Deus mandar um raio, acertar as contas com quem tá com o rei na barriga. Senhor, humilha isso aí, Senhor, humilha isso aí. Tantas maneiras dela o marido, nem o marido é um exemplo disso. Ainda assim, sendo uma só carne, tá pedindo uma só carne. O exemplo de Abigail tinha um marido terrível. Abigail era casada com um carrasco, mas ela impediu de Davi matá-lo, porque não se pode fazer justiça nem pelas próprias mãos, nem pedir para que Deus vingue. Isso é obra de Deus. Ao desejar ver o meu marido humilhado, eu me tornei tão ruim quanto ele. Meu Deus, porque ela tá querendo ver o negócio, embrutece, né? Coração endurecido. Como manter um coração puro, aqui diz ela, e simples quando o nosso desejo é de vingança. Eu vim. Vamos orar pelos debatedores. Esses e outros assuntos estarão amanhã a partir das 11 horas da manhã, mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Clark Gable, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR, pela participação aqui. Quero deixar um beijo para minha esposa Paula, para o meu filho Johnny e um abraço carinhoso para todos os irmãos da PIB Universidade do Brasil. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. Muito obrigado, querida Leinha Mendonça. Obrigada por estar aqui. Quero convidar todos para estarem na minha igreja ali, a Igreja Batista Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. Todos os domingos às 9 estamos tendo um estudo sobre o Apocalipse e as circunstâncias que antecedem o arrebatamento da igreja. Muito obrigado, pastor Júnior César. Obrigado, JR. Eu queria deixar uma palavra aos nossos ouvintes não crentes que interagiram com a gente hoje. E primeiro lamentar toda essa situação que você tem visto e dizer que eu estou de frente aqui para um grupo de pessoas que tem feito a sua parte para que as ovelhas e os crentes realmente tenham um compromisso com a palavra, que deem bom testemunho e sigam o estilo de vida de Jesus. Que Deus abençoe você e saiba que existe muita gente séria por aí que realmente quer fazer o que é certo. Quero ouvir também um abraço aqui, final do pastor Felipe Reis. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. Quero mandar um beijo para minha esposa Anne, meu filho Luiz Felipe,
agradecer a participação no debate. Um beijo para minha amada igreja, Centro Evangelístico Internacional, em Jardim de Deus, Barracão, aquela juventude abençoada, o Fábio que está comigo aqui, e dizer, não desistamos uns dos outros, né? E fiquemos atentos, porque, né, somos espelho para muita gente. E, por favor, ontem eu fiz 26 anos de casada. Então quero mandar um beijo para aquele maridão lindo e maravilhoso que Deus me deu. Amém. Ele é o que você falou? Lindo e maravilhoso. Tudo de bom. Não, falei nada. Eu falei alguma coisa? Eu mencionei? Alguém aqui me ouviu falando alguma coisa? Eu falei absolutamente nada. Muito obrigado a você, ouvinte amado. Um abraço para o pastor Sérgio. Obrigado a você acompanhando a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Nós vamos orar juntos nessa hora, pedindo aqui o pastor Clark Gable para orar conosco hoje, apresentando o tema de hoje, diante de Deus em oração. Nós vamos orar juntos. O carinho ao coração dos nossos amados ouvintes e a certeza absoluta. Olha, eu tenho tanta certeza no que eu vou afirmar aqui agora, porque eu digo isso com base na minha experiência aqui na rádio, nesses anos todos. Ainda que um cristão te decepcione, você só se decepciona com quem você espera algo melhor. Então você diz assim, não é todo mundo, não é toda a igreja, não são todos os cristãos, mas aquele ali está agindo de maneira errada. Por outro lado, eu quero dizer a você uma coisa importantíssima. É mais fácil ver o defeito no outro do que na gente mesmo. Isso é claro que todo mundo sabe disso. É mais fácil olhar para o lado e dizer, aquele ali faz errado. Então hoje eu queria propor a todos, ambos, vamos olhar para a gente e vamos pedir a Deus que nos abençoe. Não há como justificar o erro, não há como diminuí-lo ou amenizá-lo. Não há como atenuar esse assunto. A verdade é que existe muita gente agindo de maneira que vai prejudicar o evangelho, mas desses aí Deus vai tomar conta. O que a gente tem que tomar conta é da gente. E eu queria convidar você a colocar a sua vida diante de Deus em oração, porque nós precisamos ter uma virada na nossa história e não se vira a história a partir do outro. A história começa com a gente. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, pela oportunidade desse debate, e oramos para que todos nós olhemos para Jesus. Ele é a referência, Ele é o modelo, Ele é o perfeito. Muito obrigado a Deus por aqueles que têm ouvido a Tua palavra e que se voltem para Ti de todo o coração. Que pela Tua palavra façam uma avaliação da sua vida na Tua presença. Oramos pelos enfermos desse Brasil afora, que Tu abençoes a cada um, abençoe as igrejas espalhadas por esse Brasil e mundo, sua liderança, seus participantes e membros. Guarda-nos, abençoa-nos, pois oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Você que se achava invencível e dizia nada vai me derrubar, mas o engano do seu coração te pegou. Você saiu dizendo, esse é o meu tempo. Eu vou crescer, custe o que custar. Negociou valores e agora veja, você perdeu. Você acabou de ouvir Debate 93.